Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje vamos falar sobre a Eurocopa. No vídeo de hoje, então, eu vou trazer aqui uma análise bem breve sobre cada um dos times que estão nessa Eurocopa e também vou aproveitar para já fazer uma brincadeirinha aqui de simular a Eurocopa. Os grupos já estão simulados, né? Eu já fiz e depois o mata-mata eu vou fazendo durante o vídeo. Bom, vamos então direto ao assunto. Primeiramente, o grupo A. O grupo A aí é um grupo com Itália, Turquia, Suíça e País de Gales. E a Itália é um time que, apesar de não ter ido para a última Copa, isso deixa uma imagem bem ruim, o trabalho do Mancini lá na Itália está sendo um trabalho bem bom. Ele está fazendo uma renovação muito boa lá e é um time já muito mais interessante do que era antes. Tem alguns bons jogadores, tem um meio de campo bem bom, bem interessante. Não acho que é nada para ser campeão ou coisa do tipo, mas é um time interessante e pode surpreender. E para esse grupo, imagino que fique em primeiro. E em segundo, tá aí a Turquia, que toda Eurocopa, toda competição de seleções assim, sempre costuma ter uma zebrinha. E eu garanto para vocês que se essa Eurocopa for ter alguma zebra, vai ter aquela seleção inesperada batendo semifinal ou fazendo frente a uma grande seleção nas quartas de final. Esse time é a Turquia. A Turquia tem alguns jogadores bem interessantes, principalmente na sua defesa, como por exemplo Çelik, Soyuncu do Leicester, Kabak do Liverpool, Demiral da Juventus. Todos esses jogadores jovens e jogadores que foram muito bem nessa temporada. O Çelik, como eu falei, é o lateral direito do Lille, campeão francês. Além de outros jogadores muito interessantes, alguns que são muito bons na liga local, lá na Turquia, alguns outros que jogaram muito bem fora, como o Çalhanoğlu do Milan, e principalmente Yılmaz, o já veterano centroavante, que foi o grande jogador do Lille, também do Lille, né, campeão francês. Então a Turquia tem um time bem interessante, e eu tô muito curioso para ver mesmo esse time jogando. Quanto à Suíça, não sou nada fã do time da Suíça. É um time que não se renova, são sempre as mesmas caras. Seferovic, Shaqiri, Rodrigues, Xhaka, sempre essas mesmas carinhas naquele time. Mas ainda é um time bem ok e ainda melhor que o País de Gales. E o País de Gales, principalmente pela questão que o time perdeu o Ryan Giggs, está com uma situação de treinador meio esquisito, porque o Ryan Giggs está respondendo coisas na justiça, né? E o País de Gales, apesar de ter jogado muito bem nas eliminatórias e tal, essas eliminatórias já fazem muito tempo já. E eles têm o Gareth Bale, que se ele decidir jogar é um enorme diferencial, mas é bem difícil mesmo. O País de Gales, o resto do elenco do País de Gales é bem inferior aos outros três, então eu acho que esse grupo fica assim. Agora vamos ao grupo B. O grupo B aí começa então com a Bélgica, a hypada Bélgica, que tem um conjunto que joga muito bem, ainda tem muito daquele time que ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, mas eu não acho que a Bélgica é isso tudo que falam. Por alguns motivos. A sua defesa está bem velha e não foi rejuvenescida, não foi renovada, então ainda tem aqueles caras Vertonghen e Alderweireld lá, que nunca foram grandes coisas e muito menos agora. E outra coisa também da Bélgica que se passa muito pelo Hazard, porque a Bélgica, quando ela deu muito certo em 2018, por exemplo, teve o seu trio em alto nível, que é De Bruyne, Lukaku e Hazard. E se o Hazard realmente jogar o que ele vem jogando no Real Madrid, aí não tem jeito para a Bélgica. Eles precisam que o Hazard jogue o que ele jogou em alto nível. E aí sim, tendo o Hazard em alto nível já é um grande diferencial. Então a Bélgica eu acho que é um time que não é ruim, tem grandes jogadores, o De Bruyne, por exemplo, é um grande craque, nesse time é um dos grandes craques do futebol mundial. Nesse grupo eu acho que fica em primeiro com certa tranquilidade, mas eu também não acho que é isso tudo. Enfim, a Rússia eu acho um time já bem interessante também. A Rússia manteve muito da sua base de 2018. Em 2018, lembramos, a Rússia fez uma Copa bem interessante, bateu quartas de final, caiu só nos pênaltis para a Croácia. Tem alguns jogadores, eu estou com algumas anotações aqui para não perder nenhum jogador. E a Rússia tem, por exemplo, Golovin, Dziuba e principalmente o Miranchuk. Miranchuk que jogou muito bem essa temporada na Atalanta e é o grande destaque da seleção russa. E eu acho que a Rússia está à frente da Dinamarca no momento, porque a Dinamarca tem muitos jogadores medianos, como por exemplo Denayer, como Christensen e tal. Então, assim, jogadores em times de alto nível, porém jogadores medianos nesses times ou fracos. E o grande diferencial da Dinamarca é o Eriksen, mas que ele já está embaixo, já está mais velho, então eu acho a Dinamarca um time bem fraco. E tem o Schmeichel, que é um puta goleiro, mas aí pro gol é difícil fazer tanta diferença assim. E por fim, nesse grupo aí, a Finlândia, né? Estreante Finlândia na Eurocopa, mas assim, é uma seleção fraquíssima, tem que aproveitar muito bem esse rolê de Eurocopa, pode tentar tirar um pontinho da Dinamarca, quem sabe, mas é uma seleção bem fraca, então a obrigação dessas três seleções aqui
é vencer da Finlândia. Bom, agora vamos então para o grupo C. O grupo C com Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte. Primeiro aqui a Holanda em primeiro no grupo. A Holanda, assim como a Bélgica, eu acho que não é isso tudo que parece, mas a Holanda é com certeza mais fraca do que a Bélgica. De novo, tem alguns bons jogadores, mas alguns que não vingaram tanto assim, principalmente depois que saíram daquele Ajax de 2019, né, como por exemplo o Van de Beek, que não engrenou muito no United. Mas tem o De Jong no Barcelona, que fez uma temporada muito boa, Depay, que é o grande jogador da Holanda, que jogou muita bola no Lyon, mas a Holanda tem alguns pontos negativos que eu acho que vão pesar muito lá pra frente e que fazem ela cair muito no meu conceito, que é os desfalques do Hateboer e principalmente do Van Dijk, que o Van Dijk não dispensa comentários do nível de zagueiro que ele é, apesar que a zaga da Holanda ainda é boa, com De Vrij e De Ligt, mas assim, nenhum deles é próximo do Van Dijk. E também que a Holanda é muito mal treinada, muito mal treinada. Você pode ter certeza que, por exemplo, nessa fase de grupos, a Holanda vai ter 4 adversários: a Ucrânia, a Áustria, a Macedônia do Norte e o Frank de Boer. Enfim, a Holanda não acho tudo, mas tem alguns jogadores interessantes e, ainda assim, nesse grupo eu acho que eles conseguem a primeira colocação tranquilamente. Agora, a Ucrânia, que eu imagino que fica em segundo nesse grupo. Inclusive, eu tinha colocado a Áustria em segundo nesse grupo, mas eu fui rever e eu acho que a Ucrânia está mais interessante do que a Áustria. A Ucrânia tem alguns jogadores, como por exemplo Malinovski, Tsigankov, que é um ponta esquerda jovem muito talentoso do Dinamo Kiev, Zinchenko, lateral esquerdo do Manchester City, Yarmolenko, meio-campista do West Ham, e voltando a falar um pouco do Malinovski, que também fez uma temporada muito boa na Atalanta. Então acho que por conta desses jogadores a Ucrânia consegue fazer diferença e superar a Áustria, que ainda se resume muito ao Alaba. Ainda tem alguns outros jogadores interessantes, como por exemplo Sabitzer, além do jovem Baumgartlinger, do Hoffenheim, nome bem complicado desse cara, mas ele ainda tem apenas 21 anos e tal. Então a Áustria eu acho que está bem fraquinha, eu boto muito mais fé na Ucrânia para conseguir a segunda colocação. A Áustria em terceiro, então, né, como eu falei, a Áustria se resume muito ainda ao Alaba, e alguns outros jogadores podem dar alguma ajudinha. E em último, a também estreante Macedônia do Norte, que só vale destacar mesmo que a Macedônia do Norte vai viver toda a experiência aí, e com seu grande ídolo, que é o Pandev, né? O eterno Pandev, que jogou lá na Inter de Milão em 2010. E, enfim, a Macedônia do Norte, assim como a Finlândia, tá aí de rolê mesmo, para ver se consegue arrancar algum pontinho, coisa do tipo, mas a obrigação das outras seleções aqui, né, dessas 3 seleções, é não perder nenhum ponto para a Macedônia, se ainda pensam em se classificar. Bom, agora vamos descendo aqui então, e a gente chega no grupo D, de Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca. E esse grupo, pelo que pareça, ele é um grupo até interessante. Primeiro falando da Inglaterra. A Inglaterra é uma seleção que eu não duvido de nada deles, realmente eu não duvido. Mas eu ainda acho que é um time muito jovem. Não acho que ainda vão, por exemplo, bater final ou coisa do tipo por causa disso. Tem muitos bons jogadores, tem um talento espetacular, mas ainda é muito novo. Eu acho que esse ciclo de 2022, né, que esse ciclo que termina na Copa 2022, vai ser bom para esse time da Inglaterra pegar experiência, pegar costume com grandes competições e tal. E para 2024 e 2026, aí sim, essa Inglaterra tende a vir muito forte, pelo menos. Mas mesmo ainda achando muito jovem, ainda é um time que é melhor que esses outros 3 do seu grupo. Então, pensando em título, eu acho a Inglaterra muito jovem, melhor dizendo, mas ainda é uma seleção muito boa. Eu também não duvido que eles consigam deslanchar já nesse ano. E bom, em segundo no grupo eu acho que fica a Croácia. A Croácia, ela tem aquela carga que ela foi muito surpreendente em 2018 de bater final e tal, mas já perdeu muito daquele time, muitos se envelheceram também e tal. Mas ainda é um time bem interessante, a Croácia, principalmente pelo seu meio campo, que tem opções como Modric, cracaço inquestionável, Kovacic, Brozovic, Pasalic, também outro cara que jogou muito bem na Atalanta nessa temporada. Ao invés de ainda ter para o ataque opções como Kramaric, Rebic e Perisic, então a Croácia ainda tem o Vrsaljko, por exemplo, na lateral direita, que é também da Copa 2018, do Magosi Vida. Então a Croácia, mesmo que não seja aquela coisa de 2018, que eu não imagino que eles vão surpreender igual surpreenderam, ainda é uma boa seleção e eu acho que consegue assegurar a segunda colocação. E em terceiro, aí a Escócia. E a Escócia também está com uma geração bem interessante. Interessante assim, obviamente, para os padrões da Escócia. E eu acho realmente que eles podem buscar essa classificação através dessa terceira colocação. E a Escócia passa muito, obviamente, pelo Robertson, do Liverpool, que é o grande craque desse time. Mas tem alguns outros bons jogadores, como Tierney, do Arsenal, o McTominay,
do Manchester United, Gilmour do Chelsea, outro jovem volante, mas esse joga menos lá no Chelsea. E, enfim, também tem vários outros jogadores que estão em times menores da Premier League e tal. E, então é uma seleção que eu acho bem preparada mesmo e é superior à República Tcheca. A República Tcheca que se resume muito a alguns 3 nomes, podemos dizer, como Losek, mas ainda que é uma jovem promessa do futebol tcheco, mas não acho que consiga impactar muito nessa Eurocopa. E o Schick, Patrick Schick, do Leipzig, além do Soucek, volante, que foi nessa temporada para o West Ham. Então a República Tcheca não é ruim de tudo, não duvido se eles conseguirem tirar alguns pontos nesse grupo e talvez até se classificar, mas eu acho que a tendência é que a Escócia, essa geração da Escócia, consiga levar eles ao mata-mata da Eurocopa. Agora vamos falar então sobre o grupo E, o grupo com Espanha, Polônia, Suécia e Eslováquia. E falar um pouco sobre essa Espanha. A Espanha, de nome, ela é muito forte, tem muitos jogadores muito bons lá e tal, mas também não acho que seja tão bom assim, e eu acho bem mal treinado. Eu realmente não sou nada fã do Luiz Henrique, e ao que tudo indica, ele vai usar o Marcos Llorente do Atlético de Madrid como lateral direito, e isso é um desperdício assim, enorme de talento que ele pode acrescentar no meio de campo desse time. Então, eu não sou muito fã da Espanha, não gosto muito de como eles jogam, não boto fé que eles consigam brigar pelo título, eu acho várias outras seleções mais interessantes do que eles, mas eles tiveram sorte, também caíram num grupo de seleções que se resume a poucos jogadores, né? Na verdade, a Eurocopa tem muito essa configuração, né? Os grupos costumam ser mais tranquilos para as grandes seleções, principalmente dessa nova Eurocopa. Mas enfim, eu acho que a Espanha se classifica em primeiro, mas não boto fé, não acho que é um time que está jogando tão bem assim, além de que tem, como eu disse, tem bons nomes, mas eu acho mal treinada, e esse rolê do Marcos Llorente na lateral direita é algo que, porra, eu não consigo entender. Enfim, em segundo nesse grupo, eu acho que fica a Polônia, e muito por conta, obviamente, de Lewandowski. A Polônia, para tudo que eles vão sonhar nessa Eurocopa, eles vão depender do Lewandowski, aproveitando cada chance que tiver, vão depender que ele jogue muita bola, porque eles têm direito de apostar tanto assim, porque é o melhor centroavante do mundo na atualidade, e é o melhor jogador do mundo no ano passado. Então, a Polônia tem o Lewandowski assim como o grande diferencial. Eu acho que isso já credencia essa seleção para ficar em segundo nesse grupo. E ainda tem o Zielinski, que é um jogador interessante de meio campo, que pode dar uma boa força ao Lewandowski. E de resto, muitos jogadores medianos como Glick, Krychowiak, Fabianski no gol, mas nada demais. E em terceiro, a Suécia. A Suécia aí desfalcada pelo Ibrahimovic, né? Ele não vai jogar, está lesionado, não vai jogar essa Eurocopa. E a Suécia de alguns nomes como o Kulusevich, da Juventus, como Isaac, centroavante da Real Sociedad, muito bom inclusive, e muito jovem, para mim uma grande aposta de gols aí da Suécia nessa competição. E o Forsberg, que apesar que ele já caiu bastante no Leipzig, né, já perdeu um pouco de espaço, na seleção ele sempre jogou muito bem, inclusive na Copa 2018 ele jogou muito bem também. E uma coisa que já prejudica a Suécia também, que faz colocar a Polônia na frente, que na estreia o Kulusevich, que tá infectado com a Covid-19, ele não vai jogar a estreia da Suécia na Eurocopa. Então já é um jogo em que eles podem perder pontos por conta desse desfalque. Então eu acho que a Suécia fecha em terceiro. E a Eslováquia em quarto, outra seleção também bem fraca. O grande destaque deles ainda é o Hamsik, para vocês terem ideia. O Hamsik é aquele mesmo que jogou na Napoli e tal. Então é uma seleção bem fraca e, como eu já falei de algumas seleções ali pra frente, essas 3 aqui não podem perder pontos para a Eslováquia. E agora chegamos ao grupo F, que, meu Deus, é triste você ver 3 seleções tão fortes no mesmo grupo e ver uns grupos tipo esse, da Holanda, da Ucrânia e da Áustria. Mas enfim, acontece, né? O sorteio tem dessas. Bom, como eu já falei de outras seleções, eu tenho que começar falando da Hungria aqui. A Hungria já é, obviamente, a seleção mais fraca desse grupo. Eles ainda estão desfalcados do Szoboszlai, que é o grande jogador deles, mesmo muito jovem. Tá machucado, não vai jogar. Então, a Hungria é a seleção que esses times aqui vão ter que fazer saldo, porque pelo quesito da classificação do terceiro colocado do grupo, né, com boa campanha, essas 3 seleções aqui não podem se dar o direito de vencer a Hungria por menos de 2 gols de diferença, por exemplo. É contra a Hungria que eles têm que golear, que eles têm que fazer saldo, que eles têm que garantir uma gordurinha. Porque entre os 3, o pau vai quebrar muito. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre cada um. A França já era favorita em situações normais, e eles ainda tiveram a volta do Benzema. Então, quando você imagina numa realidade de seleções, um ataque com Mbappé, Griezmann e Benzema, e lembrando que é o Griezmann da seleção francesa, né, que joga 2, 3 vezes mais que em clubes,
A França é realmente uma seleção simplesmente embaçada de você enfrentar. E ainda tem ali no meio de campo Kanté e o Pogba motivado é um jogadoraço. Tem uma defesa que eu nem sou tão fã assim da defesa da França. Acho as laterais seguras, são fracas ofensivamente, mas fracas não, meia boca ofensivamente, mas bem seguras lá atrás, que é o Lucas Hernandes e o Pavard. Lucas Hernandes, inclusive, que cresceu muito nessa temporada de Bayern. E, enfim, a França ela é muito forte. E o meio-campo e ataque da França é uma coisa muito absurda. E a sua zaga também, de nome, é boa, mas precisa do Varane recuperar um alto nível. Mas, enfim, a França é a grande favorita ao título dessa Euro. E em segundo, Portugal, que é, para mim, o segundo grande favorito ao título dessa Euro. Isso porque é um elenco que está acostumado a jogar bem pela seleção. É um trabalho de treinador muito consolidado lá, apesar de algumas críticas pela maneira de jogar com Portugal. Querendo ou não, ele está desde 2014 lá e já vem conquistando glórias pela seleção. Tem o Cristiano Ronaldo, que é um grande diferencial em qualquer ambiente que ele esteja. Tem o Bruno Fernandes, que também é um cara absurdo, que cada temporada vai crescendo mais. Enfim, são muitos jogadores em Portugal capazes de fazer a diferença. Rubem Dias foi o melhor zagueiro da última temporada na Europa, sem muitas dúvidas. Então, umas laterais bem boas também com Guerreiro e Cancelo. É um time muito forte do Portugal e se alguém pode peitar a França, a seleção principalmente é Portugal. E fica em segundo no grupo, porque a primeira é a França, mas Portugal tem chance demais de ser o campeão. Em terceiro, a Alemanha. E a Alemanha, eu acho que ela merece muita atenção. Para essa Eurocopa, eu não sei se a Alemanha chega tão forte, porque ainda é treinada pelo Joachim Löw e tal, enfim, de trabalho. Não sei se essa Euro a Alemanha vai engrenar muito. Mas para 2022, eu acho que a Alemanha vai crescer demais. E esse time da Alemanha, ele também é muito bom. O momento não é tão bom, então por isso ainda dá para colocar como grande incógnita. Mas se você pega de nome a nome, é uma seleção muito interessante e contou aí com a volta de Hummels e Thomas Müller. O Löw aceitou o seu erro, que não fazia sentido algum você achar que só cortando eles a seleção ia voltar a engrenar. Então eles voltaram e a Alemanha é outro time que está com meio campo e ataque muito forte. Eles podem colocar, por exemplo, no meio de campo Kimmich, Kroos e Gundogan, meio campo assim muito forte, pelo que eles jogaram na última temporada. E se eles quiserem colocar o Kimmich na lateral direita, o Goretzka entra nesse meio de campo, então Goretzka, Gundogan e Kroos é um meio campo muito forte, com Kimmich na lateral direita e Gosens na lateral esquerda. Com o Hummels voltando para a zaga e o Rudiger fazendo um final de temporada igual ele fez no Chelsea, uma zaga de Hummels e Rudiger, você já consegue esperar bastante. O Miller jogando como centroavante, que Miller de centroavante é melhor que o Werner. Gnabry e Sané nas pontas. É um time bem forte da Alemanha. Então, eu acho uma incógnita por conta de todas as questões de treinador e tal. Mas é uma seleção que eu também não descarto se crescer na hora H e conseguir chegar a surpreender nessa competição, de conseguir ser campeão. Enfim, falei um pouco então sobre cada um dos grupos aí, né, sobre cada um dos times. Esses foram os terceiros colocados que eu julgo que se classifica: a Áustria, a Escócia, a Suécia e a Alemanha. E agora vamos então simular o mata-mata. Primeiramente então, Bélgica e Alemanha. A Alemanha vence esse confronto para mim. Itália e Ucrânia, Itália vence esse confronto. Lembrando que eu não descarto algumas possibilidades, não descarto zebras, não descarto nada disso. Mas aqui eu quero colocar o que eu acho tendência, o que eu acho mais... quem eu acho favorito no confronto e coisa do tipo. Então, aqui eu vou até falar um pouco sobre isso de zebras, mas eu vou votar no que eu acho mais provável. E sim, eu acho mais provável a Alemanha vencer a Bélgica em 2021. Por conta de tudo aquilo que eu falei sobre a Bélgica. Itália, então, vence a Ucrânia. França amassa a Áustria. Croácia e Polônia, um jogo bem interessante, mas eu acho a Croácia coletivamente bem superior. Espanha e Escócia. Valeu a pena já a campanha para a Escócia, apesar de não gostar muito da Espanha, né? Não tem jeito. Inglaterra e Portugal, outro jogaço, mas no momento acho Portugal mais pronto. Holanda e Suécia, aqui Holanda vence. Turquia e Rússia, Turquia vence esse confronto para mim. Bom, Alemanha e Itália, também acho que a Alemanha vence por aqui. França e Croácia, reedição da final de 2018, inclusive. França vence esse confronto. Espanha e Portugal, Portugal vence esse confronto. Acho Portugal de uma seleção bem à frente da Espanha. E aqui é aquilo um pouco sobre o que eu falei. É muito plausível você imaginar a Turquia eliminando a Holanda aqui. É muito plausível. Mas a tendência, o favoritismo, apesar de tudo que eu disse no vídeo até o momento, ainda é que a Holanda se classifique. Então, eu coloco a Holanda se classifique, mas é
bem imaginável mesmo que a Turquia consiga surpreender aqui. Assim como pode rolar também da Turquia cair para a Rússia nas oitavas e tudo que eu estou falando não servir de nada. Mas enfim. Essa semifinal aqui, reedição da semifinal da Euro 2016, inclusive. E eu acho que a França vence. Aqui, Portugal, eu acho que vence a Holanda também. E aqui, novamente, outra reedição da final da Euro de 2016. E nesse momento eu acho que a França vai vingar. Bom, é isso então. Espero que eu tenha conseguido aí passar um pouco um panorama geral de como está essa Eurocopa e possa ter conseguido brincar um pouco aí também com a simulação. Deixe aqui nos comentários quem vocês acham que será o grande campeão, quem vocês acham que será a grande surpresa. Deixe like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!